disciplinar, tá? Isso já é um consenso mundial, tá? O dentista que quer hoje tratar uma DTM sozinho no seu consultório, ele vai ter dificuldades. A partir do momento que ele consegue ter um apoio de um fisioterapeuta, né? Muitas vezes de um acupunturista, tá? De um fonoaudiólogo, tá? De um psicólogo, quando esse estresse ou essa ansiedade ou essa possível depressão esteja presente, ou até um psiquiatra, ele vai ter bem mais possibilidade de controlar aqueles sinais e sintomas, tá? O dentista, ele lança mão de diversas terapias, né, como aconselhamento, né, ou seja, o paciente entender o problema que ele tem, se autoajudar para o que ele tem. Uso de placas oclusais, que são talvez o tratamento mais conhecido, né, mas nem todos os pacientes devem usar placa, mas é o mais difundido, né? Exercícios mandibulares, né, que o dentista passa, o paciente faz em casa. Farmacoterapia, algumas medicações são importantes no controle dos sintomas. Então a gente consegue uma cura em uma grande maioria dos pacientes, tá? Outro problema que afeta a saúde bucal são as infecções gengivais. Veja a seguir as principais causas e como tratá-las. Em virtude da má higiene, do fumo, do estresse, da baixa imunidade e de maus hábitos alimentares, a gengiva pode ficar fragilizada. É aí que surge a necessidade de procurar um especialista em periodontia. A periodontia é a especialidade da odontologia que vai cuidar de doenças associadas à gengiva e adicionalmente ao osso que sustenta os dentes. Em termos leigos a gente chama de gengiva e osso, mas em termos científicos a gente chama de periodonto, então que acomete tudo aquilo que está ao redor dos dentes. As inflamações de gengiva, que levam a uma repercussão na boca, e as inflamações que passam da gengiva para o osso, que essas comprometem a estabilidade do dente, indicando muitas vezes até a necessidade de remover esse dente. As doenças relacionadas à periodontia podem ser divididas em dois grupos: as doenças gengivais e as periodontais. Doenças gengivais, elas têm uma repercussão na boca porque há uma inflamação no tecido ao redor dos dentes, no tecido mole ao redor dos dentes, que seriam as gengivas. O primeiro sinal é um sangramento que pode acontecer durante a escovação ou uso do fio dental. E esse sangramento, se ele não for tratado a tempo, existe a possibilidade de passar para uma infecção mais séria, que é um grupo de doenças chamado periodontites. Essas periodontites, elas já têm outros sinais, que é a formação de uns espaços entre a gengiva e o osso alveolar. Normalmente o diagnóstico ele é feito pelo dentista. A gengivites, o paciente ele pode ter uma ideia de que tem um problema quando ele apresenta sangramento. E além desse sangramento, na periodontite, ele vai ter essa perda óssea, que é o dentista que vai dar o diagnóstico. É mais difícil o paciente saber se ele apresenta um ou outro, mas no momento que o dentista dá o diagnóstico da perda óssea com a formação de bolsas periodontais, então a gente está diante de uma infecção um pouco mais séria, porque ela pode levar a uma repercussão tanto sistêmica quanto uma repercussão local, que é a perda dos dentes. Quando está no estágio bem avançado, o paciente ele pode notar que os dentes estão com mobilidade. Embora não seja a única causa de mobilidade dentária, ela é responsável pela maioria. A maioria dos dentes que ficam moles, eles estão associados a essa periodontite. Os problemas gengivais não tratados podem levar a diversos riscos, como infecções por bactérias e até a perca dental. O tratamento ele consiste principalmente na higiene bucal adequada. Um dos grandes problemas que as pessoas têm é em relação à escovação. A escovação ela pode até estar sendo realizada, mas ela pode não estar sendo realizada da maneira correta. E além da escovação existe a necessidade do uso do fio dental, e esse recurso ele também muitas vezes o paciente não sabe passar direito. A ideia que a gente tem é que o fio dental seria para tirar alimento, e não é. O fio dental é para tirar placa entre um dente e outro. E muitas vezes precisa que o dentista dê orientação. Então, prevenção e tratamento de gengivite, eles se confundem um pouco, porque eu vou prevenir gengivite se tiver uma higiene bucal adequada, e eu vou tratar a gengivite passando a ter uma higiene bucal adequada. Tá? Então, o tratamento seria muito higiene bucal e a prevenção. E em relação a periodontites, não existe prevenção. A prevenção é, no momento que o paciente não tem gengivite, ele não vai desenvolver periodontite. E o tratamento ele é feito pelo dentista um pouco mais complexo, que tem que fazer a remoção de placa por baixo da gengiva, que são através de raspagens ou que a gente chama curetagens também.
Se esse tratamento não é instituído, os pacientes eles vão ao longo da vida apresentando perda óssea e em um determinado momento aquele dente fica mole e ele precisa ser removido. O que a gente pode orientar o paciente é que ele deve procurar um dentista se ele suspeitar de problema de gengiva, né, um sangramento que ele perceba na escovação não é normal, significa que existe um processo inflamatório ali e ele deve procurar um profissional, de preferência especialista na área, para que possa dar o diagnóstico do que é gengivite, se é periodontite e para que possa também tratar essas duas condições. No Papo Saudável de hoje, vamos aprender a preparar uma deliciosa receita italiana conhecida no mundo inteiro, bruschetta. Acompanhe! Originada na Itália, a bruschetta é uma das entradas mais simples de preparar da cozinha italiana. Existem infinitas variações de coberturas, quentes, frias, doces e salgadas. Por ser um prato simples e muito saboroso, restaurantes do mundo inteiro aderiram ao conceito com entusiasmo. Vamos aprender agora a preparar essa deliciosa receita. Anote aí os ingredientes: 3 pães carioquinhas cortados em fatias, uma abobrinha pequena ralada, uma cenoura pequena ralada, 3 folhas de acelga cortadas em tiras finas, 300 gramas de molho de tomate tradicional, azeite e parmesão ralado a gosto. Agora vamos ao modo de preparo. Pré-aqueça o forno em temperatura média de 180 graus. Regue as fatias de pão com azeite. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno por 10 minutos. Depois reserve. Em uma tigela, junte a abobrinha, a cenoura, a acelga e 3 colheres de sopa de molho de tomate. Misture bem e reserve. Pegue agora as fatias de pão aquecidas e distribua entre elas o molho de tomate. Feito isso, coloque em cima de cada uma delas uma porção da mistura de legumes reservada. Polvilhe por cima o queijo e leve ao forno por 15 minutos. Está pronta a receita, é só servir. Bom apetite! O Papo Saúde de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mandar sugestões para o nosso programa, ligue para o 3477-3422 ou envie um e-mail para paposaude@unifol.br. E não esqueça de curtir a nossa fanpage, Programa Papo Saúde. Tchau, até o próximo programa!